A gente está passando agora, a humanidade toda, por um momento muito difícil, por um grande teste, né, com esse coronavírus que está vindo e está levando muitas vidas. E a gente está vendo todos os esforços que estão sendo feitos no mundo inteiro para proteger as pessoas estão ficando em casa, e os investimentos que estão sendo feitos, né, para hospitais, para remédios. E a gente vê que parece que as pessoas sim dão valor para a vida e que vale a pena a vida ser vivida. E na Parashá, que a gente lê nessa semana, na Parashá Tzav, a gente tem mais um apoio, né, de quanto vale a pena a vida ser vivida. Existem muitos korbanot que estão sendo descritos na nossa Parashá, então os sacrifícios, né, todos os detalhes de como eram feitos, os sacrifícios na época do Mishkan e posteriormente na época do Beit HaMikdash. E um dos korbanot, um dos sacrifícios que chamam a atenção, é um korban chamado Korban Todá, que é um sacrifício de agradecimento quando a pessoa passava por alguns tipos específicos de perigos de vida e que Baruch Hashem, por uma ajuda de Deus, essa pessoa ela conseguiu se salvar, ela agradecia oferecendo um korban para Hashem. E hoje em dia que a gente não tem mais o korban, os korbanot, né, em geral, a gente faz uma brachá na sinagoga chamado Birkat HaGomel. É uma brachá de agradecimento por ter passado por um perigo. Então o Talmud fala que quais são as situações quando alguém estava havush, quer dizer, alguém estava na prisão e conseguiu ser liberado, ou alguém que atravessou o Yam, alguém que atravessou o mar. Antigamente, o quanto isso era perigoso, né? Aquelas travessias que eles faziam de barco, alguém que passou por Isurim, por exemplo, uma doença, além alguém que estava com coronavírus e se curou, ou o Midbar, né, que é alguém que atravessou o deserto, também um lugar cheio de perigos. Então, essas 4 categorias, que interessante, Havush, Yam, Isurim e Midbar, formam a palavra Chaim, vida. Significa que quando a gente passa por perigos de vida e a gente se salva, a gente agradece, e isso mostra o quanto vale a pena a gente viver a vida, o quanto a vida é muito sagrada. Isso parece óbvio até a gente olhar uma discussão do Talmud entre 2 grandes escolas, né, que existia na época, o Beit Shammai e Beit Hillel, que são os alunos do grande Shammai e os alunos do grande sábio Hillel. E eles têm dezenas, centenas de discussões em todo o Talmud, mas tem uma discussão que chama muita atenção. O Shammai e o Hillel estão discutindo se valeu a pena Deus ele ter criado o mundo. Então o Talmud fala que por 2 anos e meio eles discutiram se valeu a pena, se não valeu a pena, e depois de 2 anos e meio de discussões, eles chegaram à conclusão que não valeu a pena. Mas agora que Deus já criou, então que a gente seja cuidadoso com os nossos atos. Mas que discussão é essa de Beit Shammai e Beit Hillel, se valeu a pena Deus ter feito o mundo ou não? Quer dizer, Deus já fez o mundo, e se ele fez o mundo é porque ele entendeu que valia a pena. Então que história é essa, que discussão é essa no Beit Midrash, se valeu a pena ou não valeu a pena Deus ter criado o mundo ou não? Então os nossos sábios explicam o que eles estão discutindo. Então Shlomo HaMelech, ele fala que em tzadik ba'olam, que não tem nenhum tzadik no mundo que ele vai fazer só coisas boas e não vai transgredir. Todo mundo acaba, de uma maneira ou outra, fazendo grandes ou até pequenos tropeços no dia a dia. Então a gente pega os grandes da Torá, os maiores da Torá, todos eles em certos momentos acabaram fazendo alguns pequenos tropeços também. Então a gente tem que saber que não tem nenhum tzadik no mundo que nunca vai errar. E a gente tem que saber que cada transgressão que a gente faz, a gente causa uma grande dor para Hashem, que é o Criador. Qual seria o paralelo disso? Um bebê, se ele soubesse antes de nascer quanto ele ia causar de sofrimentos para a mãe durante todos os meses de gestação, então os enjoos que a mãe sente e todas as dificuldades, e todas as idas que a mãe precisa ir lá no médico e fazer exames, e pior ainda, as dores do momento do parto. Se um bebê ele tivesse noção de quanto sofrimento ele está causando para a mãe, talvez ele vai escolher não nascer, ele escolheria não causar todos esses sofrimentos para a mãe dele. Então a mesma coisa é essa discussão do Beit Shammai e Beit Hillel.
Por mais que óbvio que valeu a pena a gente ser criado e a vida vale a pena e tudo que Deus faz é perfeito, mas a discussão de Beit Shammai e Beit Hillel, da ótica do ser humano para o sofrimento que a gente causa para Hashem, valeu a pena a gente ser criado ou não? E como praticamente todo mundo faz transgressões na vida, a conclusão de Beit Shammai e Beit Hillel é: não valeu a pena esse sofrimento que a gente está causando para Hashem. Então isso a gente tem que sentir como se não valeu a pena a gente ser criado. Agora, qual que é a conclusão do Talmud? Agora que a gente foi criado, que a gente seja cuidadoso com os nossos atos. Significa que a gente tome muito cuidado para não fazer nenhuma transgressão. A gente possa olhar quantas bondades que Hashem faz o tempo inteiro, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, que a gente abre os olhos e que a gente acorda, e que a gente está respirando, e a gente tem comida, a gente tem água, e todos os dias um nascer do sol maravilhoso, um pôr do sol maravilhoso. Olha quantas bondades o tempo inteiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para Deus me livre, não fazer nenhuma transgressão, não causar para Deus esse tipo de sofrimento. Enquanto a gente tem que ter a karatatov, saber reconhecer todas as coisas boas que Hashem manda a cada segundo. Então, eu escutei essa semana, me mandaram agora, com toda essa comoção mundial que está tendo por causa do coronavírus, me mandaram uma história incrível, que um velhinho, já de 80 anos, ele chegou num hospital, ele estava com dificuldades respiratórias e por 24 horas ele teve que ficar conectado com oxigênio para respirar melhor, e Baruch Hashem, viram que não era nada muito grave, e no dia seguinte ele foi liberado do hospital, mas antes dele ser liberado veio a conta do hospital, então trouxeram para ele uma conta de $5.000 por 24 horas de internação e todo o oxigênio que ele recebeu. Quando esse velhinho recebeu a conta, ele começou a chorar. Então o médico que estava com ele tentou consolar ele, falou: olha, eu sei, saiu caro, mas tudo bem, o que importa, Baruch Hashem, o senhor melhorou, o senhor já está indo de volta para casa. E o velhinho virou para o médico e falou assim: não, o senhor não entendeu, não é por causa do preço que eu estou chorando, eu fiz uma conta simples, eu já tenho 80 anos de vida, há 80 anos Deus me manda oxigênio o dia inteiro, 24 horas por dia. Se aqui no hospital, um dia de internação, eu estou devendo $5.000, quanto eu estou devendo para Deus? Esses 80 anos de oxigênio que Ele me deu. E quando o médico escutou isso, não só o velhinho estava chorando, o médico também começou a chorar. A gente tem que reconhecer quantas bondades, o quanto a gente causa sofrimento para Deus, cada transgressão que a gente faz, toda vez que a gente não escuta o que Ele ensinou para a gente na Torá, toda vez que a gente ignora tudo que Deus ensinou e pediu para a gente está causando um sofrimento para aquele que só faz bondades para a gente o tempo inteiro. Como falou Beit Shammai e Beit Hillel, a conclusão é: agora que a gente foi criado, porque Deus entendeu que era o melhor para a gente ser criado, que a gente seja muito cuidadoso com os nossos atos e que a gente faça ter valido a pena Hashem ter criado a gente. Shabbat Shalom.